Olá, internauta da TV da Transparência. Estamos iniciando o nosso primeiro bloco de notícias desta terça-feira, dia 15 de abril de 2025. Olá, Sara Raquel. Olá, Alceli. E a gente começa mostrando para você a capa do jornal Folha de São Paulo. A manchete de hoje é política. Congresso Nacional. Partidos com ministérios no governo Lula dão mais de metade dos apoios para acelerar o projeto de lei que anistia os condenados pelos atos antidemocráticos do dia 8 de janeiro de 2023. O PL, Partido Liberal, antecipa pedido de urgência em manobra contra o governo. Ontem o líder do PL deu entrada nesse pedido de urgência com 262 assinaturas. O mínimo era 257 para dar entrada no pedido. Que tudo bem, quem faz a pauta é o presidente, junto com o colégio de líderes. Mas o foco é que mais da metade desses 262 assinaturas é de parlamentares, de deputados federais, aliados, ditos aliados ao governo Lula. Aliados porque ocupam de 2 a 3 ministérios na esplanada. Por exemplo, está aqui um gráfico que a Folha de São Paulo mostra. Signatários da urgência da anistia aos envolvidos nos ataques do dia 8 de janeiro por partido. O MDB, que é um partido aliado, tem 3 ministérios, deu 20 assinaturas. O PP, o Partido Progressista, que também tem ministério, deu 35 assinaturas. Inclusive do Luiz Gastão, que é do PSD, aqui do Ceará, deputado federal do Ceará, e assinou. Do Ceará foram 8 assinaturas pró-anistia. Então, dessas 35 assinaturas do PP, Partido Progressista, uma é do Ceará, que é o deputado Luiz Gastão. O PP tem uma assinatura do Ceará, que é o presidente estadual do PP, o deputado federal AJ Albuquerque. AJ Albuquerque. O PP deu 35 assinaturas, uma do Ceará. AJ Albuquerque assinou o pedido de urgência. O PSD, que deu 23 assinaturas, uma do Ceará, que é o Luiz Gastão. Ele assinou a favor. Republicanos, 28 assinaturas. União Brasil, 40 assinaturas, e entre elas, Moses Rodrigues do Ceará assinou, Daiane do Capitão assinou, Danilo Forte assinou, só não assinou a Fernanda Pessoa, não assinou. Avante deu 4 assinaturas, o Cidadania 3, o Podemos 9, o PRD 3, o PSDB 5, o Partido Novo 4 assinaturas e o PL, é o que encabeçou esse movimento, deu 90 assinaturas a favor da anistia aos condenados pelos atos golpistas do dia 8 de janeiro de 2023, quando eles causaram aquela baderna lá em Brasília, nas 3 sedes dos 3 poderes da República. Aliados de Bolsonaro prometem manter a mobilização a favor do projeto de lei. E outra matéria sobre a área de política, aqui na capa do jornal Folha de São Paulo,
dizendo que prisão na Argentina é pior do que aqui na penitenciária da Papuda, diz um fugitivo da justiça brasileira. Em São Paulo, o governo de Tarcísio de Freitas prepara projeto para remoção da favela do Moinho, em São Paulo, e esse plano divide os moradores. Favelas em São Paulo surgiram na década de 1930 e se multiplicaram a partir de 1970. E a favela do Moinho é essa aqui da foto, que fica entre dois trilhos. Retirada de 800 famílias da favela do Moinho, a última no centro de São Paulo, envolve cessão da área pelo governo Lula. O governador Tarcísio planeja remover a comunidade do centro de São Paulo, dessa área aqui entre dois trilhos. O Tribunal de Contas de São Paulo articula lá na Assembleia Legislativa, que é a LESP, aumento salarial, criação de cargos e pagamento de bônus. A Corte Paulista, a Corte de Contas Paulista, diz que impacto é avaliado com a devida responsabilidade. Governo Lula estuda ampliar o limite anual do faturamento, o teto de faturamento para o microempreendedor individual. A defasagem em 14 anos de criação do MEI é de 122%. Aqui nesse carrossel de fotos na capa da Folha, o primeiro, como eu falei, é sobre a retirada dessa favela do Moinho, lá do centro de São Paulo. A segunda é sobre mudança climática. Em 2024, ano mais quente já registrado no mundo, Europa foi marcada por grandes inundações, aponta relatório, como a que atingiu a cidade espanhola de Valência. Aqui a foto, quem lembra da enchente que houve lá em Valência, aqui, olha aqui, como é que ficaram os carros. Isso depois que as águas baixaram. A outra foto é sobre a tradição religiosa, tradição da Páscoa, lá nas cidades mineiras. E a procissão do fogaréu é muito antiga e também um motivo turístico da região nessa época do ano. Tradições de Páscoa, procissão do fogaréu e tapetes coloridos que são desenhados nas ruas, reúnem fiéis nas cidades históricas de Minas Gerais. E Mariana, Congonhas e Ouro Preto terão programação especial. Nessas três cidades, Mariana, Congonhas e Ouro Preto. Ouro Preto é esta aqui onde está esta foto. A procissão do fogaréu que se dá de madrugada. Política. Atuação mais à esquerda. E esta foto é do deputado federal Rui Falcão. Ele lançou-se candidato à presidência nacional do PT. A eleição vai ser no meio do ano, lá para o mês de julho. E ele afirma que o Partido dos Trabalhadores, não deve ser uma caixa de repetição do governo. No caso aí, o governo Lula.
Na África, guerra do país Sudão completa 2 anos de guerra, com quase 40 mil mortes e milhões de pessoas com fome. Nós temos guerra na faixa de Gaza, que é uma das mais publicizadas. Temos a guerra Ucrânia e Rússia, e temos essa que é menos falada, que é a guerra do Sudão, completando 2 anos de guerra, de briga, de morte. 40 mil mortes. 40 mil mortes nesses 2 anos. E milhões de pessoas passando fome. O conflito entre as Forças Armadas estatais e um grupo rebelde reflete histórico de golpes de Estado lá em Sudão. Conferência Internacional do Clima, que é a COP30. Trump provoca turbulência em mercado de soluções climáticas, afirma o champion da COP30. PSOL propõe lei que proíbe exploração de petróleo e gás na Amazônia. Folha Mauá. O carro Citroën Balsate 1.0 Total Flex é modelo que apresenta mais espaço para quem não tem pressa. Uma matéria aqui no caderno Veículos. A versão sem turbo do SUV, compete entre os hatches num segmento financeiramente mais em conta. Prefeitura de São Paulo. Não precisamos falar sempre de punição para os policiais, afirma o prefeito Ricardo Nunes sobre as corregedorias. Líder do MBL diz que polícia deveria ter a permissão para levar a óbito, quer dizer, para matar. Sony eleva preço do PlayStation na Europa em meio à incerteza da guerra comercial de Donald Trump. Tarifas poderiam encarecer produto nos Estados Unidos, já que a empresa tenta padronizar os valores. Nesta terça-feira, dia 15, deve ser nublada e com poucas aberturas de sol em São Paulo. Veja a previsão do tempo. Temperatura máxima não deve ir além dos 24 graus durante os períodos mais quentes do dia de hoje lá em São Paulo. Para ler, cuide-se. Ovo vaginal de Jade, dieta detox. Por que investimos em práticas que a ciência não comprova? A matéria sobre saúde na Folha de São Paulo. Liderança do varejo. Uma varejista quebra cada ciclo de alta de juros no país, diz o diretor executivo do Magalu nessa entrevista. A Folha série entrevista os líderes das maiores redes varejistas do país. Primeira Pele, além do ácido retinóico, veja alternativas que podem reduzir as rugas e clarear as manchas da pele. Ministério Público Federal apura legalidade de resolução do Conselho Federal de Medicina sobre jovens trans. Editoria de Cotidiano da Folha de São Paulo. Estados Unidos. Departamento comandado por Musk
não chega perto de meta de economia e infla resultados. Supermercados atingem 1,07 trilhão de reais em faturamento no ano passado. Bolsa Família. Os benefícios Bolsa Família e Auxílio Gás de abril começam a ser pagos nesta terça-feira. Depósitos vão até o dia 30. Dia de pagamento é definido tendo como base o final do número do NIS, que é o número de inscrição social que cada beneficiado tem. E veja o calendário. O calendário é a última numeração do NIS. Banco Central estuda a forma de padronizar o ambiente para concessão de crédito a partir do Open Finance. O secretário executivo do Banco Central, o Rogério Luca, apresenta a agenda estratégica da autoridade monetária. Agronegócio. O governo Trump fará auditoria em vários frigoríficos do Brasil. Visita a exportadoras de carne para os Estados Unidos ocorre no próximo mês de maio. A lista inclui os frigoríficos JBS, o Marfrig e o Minerva. Na coluna Painel, no caderno de política da Folha de São Paulo, hoje traz uma matéria dizendo que o vereador de São Paulo propõe a exoneração dos servidores que participarem de manifestações. O vereador é o Adriles Jorge, afirma que evento na zona leste da capital pedia o fim do Estado de Israel. E ele acha que servidor público não deve se manifestar. E está aqui entrando com um projeto de lei para exonerar esse servidor que se manifesta em eventos públicos. Guia Folha. Shows. As bandas Scorpions e Judas Priest tocam em São Paulo. Leci Brandão e Fundo de Quintal se apresentam na ciclovia do Rio de Janeiro. No caderno Equilíbrio, a matéria é uma pesquisa recente, lista 17 fatores modificáveis associados ao AVC, à demência e à depressão tardia. AVC é acidente vascular cerebral. Luciano Ramos escreve a relação entre pai e filho na série Adolescência, que está fazendo o maior sucesso na Netflix. E para ter acesso à Netflix tem que pagar, porque é por TV a cabo, não é aberta. Editoria Cotidiano. Ciclismo. Proposta de comitê pode obrigar concessionárias a construir ciclovias nas estradas de São Paulo. O texto de representantes de ciclistas e do governo estadual busca reduzir acidentes e até mesmo mortes contra os ciclistas lá no estado de São Paulo. Violência. Um CAC é esse colecionador de arma de fogo, que cresceu muito na época do governo passado, do governo federal do Jair Bolsonaro. Ele facilitou muito a pessoa a conseguir esse selo de CAC, colecionador, atirador, pois um CAC que tem arma de fogo em casa, briga em um bar
vai embora, volta ao local armado e mata homem na zona leste da capital paulista. A mulher é atingida por bala perdida na Vila Olímpia, isso já na zona sul de São Paulo. Maternidade. Mãe dá 5 versões à polícia e caso de bebê desaparecida em Alagoas apresenta reviravolta. Polícia questiona a mulher sobre o suposto sequestro após analisar depoimento e vídeos. Saiba qual a nota de seu curso de medicina na avaliação mais recente do MEC, feita em 2023. Dados do ENAD mostram que, dentre 309 graduações em medicina, apenas 6 tiraram nota máxima nesta avaliação do MEC. Uma chamada de capa para a editoria de Mundo. Avanços militares recentes da China deixam missão de invadir Taiwan mais perto de acontecer. Exército de Libertação Popular, sob o comando de Pequim, capital da China, aprimora barcas de desembarque. No Caderno de Ciência, traz uma matéria dizendo sobre a época dos dinossauros. Saurópode foi devorado por diferentes animais após morrer. Fóssil revela marcas de predação de outros dinos carnívoros, crocodilomorfos e mamíferos. Pegadas sugerem que dinossauros, predadores e presas visitavam os mesmos lagos. Caderno de Esportes, Campeonato Brasileiro, punição da CBF para quem subir na bola une os jogadores contra um futebol cada vez mais chato. Regra em vigor desde a segunda rodada do Brasileirão gera diversas críticas à entidade. Caderno de Cultura, que no Folha de São Paulo chama-se Ilustrada. Jovem gênio do piano, Yuan Lin se consagra em festival de música feito em Abu Dhabi. Mário Vargas Llosa, o dia em que o escritor peruano deu um soco num colega também escritor, Gabriel Garcia Marques. E a dica da Folha de São Paulo para hoje, tanto nas telas de televisão aberta como no streaming, primeiro é o espetáculo de Stranger Things e Marta, o que vê na TV e no streaming nesta terça-feira. E Sara, o que é que nós temos de novidade na capa do jornal O Estado de São Paulo? Bom, Celi, no alto da capa do jornal O Estado de São Paulo, nós temos desta imagem destaque que fala sobre o primeiro voo 100% feminino no turismo espacial. O 11º voo tripulado da Blue Origin, empresa de Jeff Bezos, teve só mulheres, entre elas a cantora Katy Perry e a noiva do dono da Amazon. E a manchete de hoje é sobre economia, que vai falar sobre as relações trabalhistas. Gilmar Mendes suspende todos os processos sobre pejotização. Decisão vai vigorar até análise definitiva do tema
pelo plenário do STF. O ministro Gilmar Mendes, decano do STF, decidiu suspender a tramitação de todos os processos que discutem a legalidade da pejotização, que é a contratação de trabalhador autônomo ou registrado como pessoa jurídica, o PJ, para prestação de serviços. E a suspensão vai vigorar até o julgamento definitivo do tema, que será analisado pelo plenário da Corte, com repercussão geral. O resultado deverá ser seguido por todos os tribunais que julgarem essa questão. E a repercussão geral foi reconhecida na última semana no âmbito de ação relatada por Gilmar. O STF vai analisar não apenas a validade desses contratos de prestação de serviços, mas também a competência da Justiça do Trabalho para julgar casos de suspeita de fraude. A Corte também terá de definir quem deve arcar com o ônus da prova nessas situações, o trabalhador ou o contratante. E aqui o Estado de São Paulo nos destaca que 285.055 é o número de processos que pedem o reconhecimento de vínculo empregatício e que foram registrados pela Justiça do Trabalho em 2024. Freio é bem recebido por especialistas, ainda sobre este mesmo assunto. Especialistas avaliam como positiva a iniciativa de Gilmar Mendes, porque, em geral, as ações têm sentenças distintas na Justiça do Trabalho e depois no STF. E o próximo destaque aqui agora do Caderno de Cultura, que fala sobre memória, uma obra de alcance universal. Mário Vargas Llosa, que morreu no domingo, contou histórias da América Latina para refletir sobre democracia e política. Agora, na área de política, 56% dos deputados que querem dar urgência à anistia são da base do presidente Lula. PL protocola requerimento para acelerar tramitação de proposta que dá perdão a implicados em atos golpistas. E agora da editoria internacional, o agrado à Casa Branca. Bukele vê Trump e rejeita a devolução de imigrante expulso dos Estados Unidos por erro. Presidente de El Salvador barra volta de Quilmar Garcia, salvadorenho que vivia legalmente e sem ficha criminal nos Estados Unidos. E na área de economia, precatórios devem superar 115 bilhões de reais no próximo ano, em 2026, e são desafio à arcabouço. O governo deve definir hoje diretrizes do orçamento de 2026, mas ainda não incluiu dívidas judiciais na revisão de gastos. E sobre saúde, parceria do Butantan. Anvisa aprova a primeira vacina contra chikungunya. Arquiteto de Deus. Igreja dá primeiro passo para tornar Gaudí santo. E por último, também temos um destaque para esporte sobre o Brasileirão. Santos demite Caixinha. Fator Neymar pesará em substituição. Oceli, quais são os destaques do jornal O Globo desta terça-feira? No alto da capa, Sara e internautas, é uma matéria sobre a inflação lá em Belém do Pará. Nós estamos em abril, a COP30 será só em novembro e os preços lá estão subindo muito. Não é só de aluguel não, de imóvel não. Até o preço do açaí. Índice açaí, seca e alta demanda no ano da COP30 levam à disparada da inflação da fruta amazônica, que é característica lá da região. E isso chama a atenção da imprensa. Tudo por conta da chegada dos europeus e americanos e outros países do mundo para essa COP30, que vão comprar tudo em dólar, em euro e em outras moedas estrangeiras. A foto de destaque, Sara, é a mesma que você acabou de ler e mostrar no Estadão. É o primeiro voo espacial eminentemente com mulheres
Passaram 11 minutos, quase 11 minutos no espaço. Turismo espacial com estrelas a bordo. Isso é para chamar a atenção. A cantora muito conhecida internacionalmente, a Katy Perry, é a terceira a partir aqui da esquerda, foi uma das passageiras de foguete que chegou a se distanciar 100 quilômetros da Terra. 100 quilômetros é como daqui a Canindé. Chegou a se distanciar 100 quilômetros da Terra. No voo de pouco mais de 10 minutos, transmitido ao vivo, ela, a Katy Perry, cantou aquela música What a Wonderful World, que mundo maravilhoso, muito conhecida do Louis Armstrong. E ao pousar, ela beijou o solo, um gesto muito... Aliás, faz tempo que o Papa, quando chega nos países, beija o solo. É um gesto muito afeito aos papas. Mas a manchete de hoje do jornal Globo é sobre poder judiciário / economia. PJização. PJização significa com pessoa jurídica, CNPJ. O ministro do STF, Gilmar Mendes, suspendeu ontem processo sobre vínculo trabalhista de pessoas jurídicas. Tem pessoa física e pessoa jurídica. Aqui, no caso, pessoa jurídica. Diz assim o texto desta manchete. O ministro Gilmar Mendes do STF suspendeu todos os processos em curso que tratam da validade da chamada PJização, a contratação de um trabalhador autônomo ou pessoa jurídica para prestação de serviços sem vínculo trabalhista. O ministro afirmou haver insegurança jurídica por causa de decisões divergentes da Justiça do Trabalho sobre o tema, provocando uma enxurrada de recursos ao Supremo Tribunal Federal. Ele é o relator de um desses casos e a sentença do STF nessa ação terá repercussão geral. Quando trata de repercussão geral, equivale para todos os casos, ou seja, vai orientar as futuras decisões dos tribunais. Só no ano passado, a Justiça do Trabalho recebeu 258 mil processos pedindo reconhecimento de vínculo empregatícios para pessoas contratadas como pessoa jurídica, como PJ. Bolsa, agora na área internacional, isso no caso da Argentina. Bolsa de valores sobe e o peso argentino, que é a moeda de lá, o peso argentino cai pouco, um dia após a Argentina abolir o controle cambial. No primeiro dia útil, após o fim do limite de compra de dólares por pessoas físicas, o peso argentino se desvalorizou menos que o previsto na Argentina e a Bolsa de Valores subiu, com a alta das ações de empresas locais. O presidente Javier Milei festejou a boa notícia, mas analistas do mercado financeiro veem risco de inflação. Saúde do ex-presidente Bolsonaro. Pós-operatório será prolongado e delicado, diz o médico que operou Bolsonaro. O ex-presidente não tem previsão para deixar a UTI e recuperação completa da cirurgia deve levar de 2 a 3 meses. Com 129 fornecedores em 81 países,
A empresa o iPhone ilustra limites do tarifaço. Entenda a cadeia multinacional do ícone dos smartphones, dos aparelhos de celulares, exemplo da globalização e dos potenciais prejuízos da política tarifária trumpista. Justiça dos Estados Unidos ouve Zuckerberg sobre possível monopólio da empresa Meta, que é a dona do Facebook, é a dona do X, antigo Twitter. A ação pede que esta grande empresa de tecnologia, essa grande Big Tech, dona de plataformas de rede social, seja obrigada a vender o Instagram e o WhatsApp. Aqui no Brasil, o Partido Liberal, o partido de Jair Bolsonaro, protocolou ontem, na mesa diretora da Câmara dos Deputados, um pedido de urgência para a tramitação do projeto de lei que anistia, que passa a mão na cabeça dos baderneiros do dia 8 de janeiro de 2023, aquela horda que invadiu a sede dos poderes da República, destruindo tudo, jogando água, rasgando obra de arte, quebrando tudo. E esse pedido de urgência foi protocolado com o apoio de 262 assinaturas. O mínimo necessário era 257. E mais da metade das assinaturas são de deputados de partidos da base do governo, que procura líderes para esfriar a mobilização puxada pela oposição, puxada pelo Partido Liberal. E dessas, como eu já disse, 262 assinaturas, 8 são de parlamentares do Ceará. Em entrevista, Toa Klein, é uma psicóloga. Pais devem permitir que as crianças fiquem frustradas. Psicóloga diz que a decepção da pessoa ajuda a criança a desenvolver resiliência para lidar com as emoções e critica os pais hoje em dia muito distraídos e pouco presentes. Outra frase da Tová Klein, dessa psicóloga, nessa entrevista ao jornal Globo. Quanto mais tarde a tecnologia entrar no mundo da criança, melhor. E vejam aí, aqui eu faço um comentário, vejo aí o caso dessa criança de 8 anos que morreu porque foi participar, de 8 anos, morreu porque foi participar de um desafio num TikTok para inalar desodorante. A menina foi encontrada desacordada num sofá de casa, o avô levou para o hospital, teve uma parada cardiorrespiratória e morreu. Nesse negócio de rede social. Menina de 8 anos participando de desafio. Ontem à noite, nos telejornais, era o assunto comentado. País soma mais de 50 mortes de jovens de 7 a 18 anos por desafio das redes sociais. O caso de essa menina de 8 anos, lá do Distrito Federal, lá da cidade de Ceilândia, está sendo apurado pela polícia. Mas no ano passado, mais de 50 mortes de jovens de 7 a 18 anos participando desses desafios. E com certeza o pai não sabia disso, não estava acompanhando. A menina com o celular na mão,
e entra nesse mundo aí um mundo sem controle. A Anvisa aprova vacina contra a chikungunya, uma vacina feita pelo Butantan. O imunizante é pioneiro, desenvolvido pelo Instituto Butantan em parceria com a empresa europeia e é voltado a pessoas acima de 18 anos e deve estar disponível para uso aqui no Brasil no próximo ano de 2026. Aqui uma foto de destaque na capa do jornal o Globo, aqui na Casa Branca, em frente à famosa lareira, onde os presidentes norte-americanos recebem as suas visitas, principalmente as visitas de chefes de Estado. E aqui a foto do Donald Trump com o presidente de El Salvador, o Bukele. Em encontro na Casa Branca, o presidente de El Salvador afirmou que seu país não devolverá imigrante deportado ilegalmente pelos Estados Unidos. E quem está mandando devolver é a Justiça dos Estados Unidos, porque esse imigrante foi deportado para lá, na lista, ilegalmente. Circo midiático. Escândalos marcam julgamento pela morte do ex-jogador Maradona. Briga entre filhas e irmãos do ídolo argentino e mensagens de psiquiatra vazados pela viúva agitam o tribunal 5 anos após a morte, da qual 7 pessoas são acusadas de negligência, a morte de Diego Maradona. E por último, operação mira disputa entre facções do tráfico na cidade de Búzios. Foram cumpridos 72 mandados contra integrantes do CV, do Comando Vermelho, e dessa outra facção que é a TCP, que disputam o controle do tráfico de drogas no balneário de Búzios e em cidades vizinhas. Sara, o que é que nós temos de uma novidade na capital do país, Brasília? Oceli, no alto da capa, o jornal Correio Brasiliense nos traz aqui um caso de violência lá de Brasília. Vítimas inocentes de uma selvageria. Jovem de 15 anos que está apreendido confessa ataque que matou Juliana Pereira, de 39 anos, e também uma criança, Estela Heloísa, de 3 anos, durante festa de aniversário em Ceilândia. O tiroteio seria um acerto de contas entre o adolescente e pessoas que estavam no local. E há mais 3 pessoas feridas. E também o Correio Brasiliense nos destaca que a pistola usada no tanque domingo tem seletor de rajadas e mira laser. E o próximo destaque: morte de criança pode levar a CPI de crimes na internet. Sob clima de comoção e revolta, familiares e amigos sepultaram ontem em Taguatinga Sara Raíssa Pereira, que morreu no último dia 10, vítima de parada cardiorrespiratória. A Polícia Civil do Distrito Federal investiga se a menina inalou conteúdo de um aerossol numa prática conhecida como desafio do desodorante, que circula no aplicativo TikTok. O celular e a lata com produto foram encontrados ao lado de Sara. E o delegado adjunto da 15ª DP, Valber José de Souza Lima, diz que a prioridade é identificar quem criou e quem compartilhou esse conteúdo no TikTok. E abre aspas, podem responder por homicídio duplamente qualificado, com pena de até 30 anos de reclusão, fecha aspas, afirmou. E a morte de Sara teve repercussão nacional. A deputada federal Maria do Rosário, do PT,
começou a coletar assinaturas para uma CPI que investigue crimes cometidos contra crianças e adolescentes nas redes sociais. A proposta da comissão inclui apurar a responsabilidade das plataformas digitais, a ação ou omissão dos órgãos públicos de regulação e a propagação de discursos de ódio. E ela também completou dizendo o seguinte: sobre esse caso de desafios, o Ministério da Justiça apontou possibilidades de que 56 crianças tenham morrido ao longo de um ano em participação nesses casos de desafios no aplicativo TikTok. E o próximo destaque é sobre política. Anistia tem apoio para urgência e depende agora de Mota. Bolsonaro terá pós-operatório prolongado. Apesar de apresentar boa evolução clínica, não sentir dor e caminhar, segundo o boletim médico, o ex-presidente não tem previsão de alta. E o chefe da equipe cirúrgica, Cláudio Birolini, reforça que a recuperação será lenta. O próximo destaque do Correio Brasiliense, uma estrela perto das estrelas. A cantora Katy Perry se torna a primeira celebridade a completar um voo suborbital. E ela disse que eu queria ser exemplo de coragem. A própria cantora Katy Perry afirmou isso após o pouso da Blue Origin. E na editoria internacional de hoje, Hungria proíbe eventos LGBTQI+. Parlamento altera Constituição para reconhecer apenas os gêneros masculino e feminino e veta a Parada do Orgulho. E ativistas falam ao Correio Brasiliense. E na área da economia, operação tem muito pouco risco para o BRB. Em agenda internacional, no caso em Dubai, o governador Ibanez Rocha comentou ontem a compra do Banco Master pelo Banco de Brasília. E no caso, segundo o chefe do executivo local, o negócio oferece pouco risco porque foi solicitado ao presidente do BRB que deixasse de fora parte dos precatórios que a outra instituição opera. E ainda de acordo com o Ibanez, o Banco Central está avaliando a operação com muita responsabilidade. E ainda a chamada de capa sobre saúde, a Anvisa dá aval para a vacina contra a chikungunya. E por último, o Correio Brasiliense também fala sobre a revitalização. Ao CB Poder, o presidente do IFAM, Leandro Graz, adiantou a assinatura de termos com o GDF para recuperar pontos emblemáticos da capital. E agora o Celi com os destaques do jornal Cearense O Povo. Jornal Cearense O Povo traz no alto da capa, Sara e internautas, uma matéria no caderno Vida e Arte, dizendo que a TV O Povo é uma TV aberta, é no canal 48. A TV O Povo está retornando com programação informativa e cultural. Aqui a foto é o apresentador do Open News, primeira edição, que é o jornalista Ítalo Coriolano. E a TV O Povo já está transmitindo ao vivo o programa que começa 1h da tarde, que é às 14 horas, perdão, que é o Povo da Tarde, que é apresentado pela Maísa Vasconcelos. Ela apresenta no rádio, na Rádio CBN, e o programa é transmitido pela TV O Povo, no 48. A manchete do jornal é sobre ontem o governador Eumano de Freitas esteve lá no Grupo O Povo e aproveitou, deu uma entrevista para o grupo, para os diferentes veículos do Grupo O Povo. E hoje o jornal destaca os seguintes assuntos tirados dessa entrevista do governador. Ataques a provedores de internet. Eumano disse: atuação de facções em outros segmentos é investigada. O governador também disse que viagem à China visa a captar empresas chinesas para o polo automotivo que vai ser inaugurado aqui no município da região metropolitana de Fortaleza, que é Horizonte, onde era a fábrica do Troller, do Jeep Troller.
E ele está dizendo que vai agora aproveitar o feriado da Semana Santa, de Páscoa, para viajar para a China, agora no final desta semana. Outro assunto comentado pelo governador: portaria sobre a Arena Castelão já surte efeito no gramado. É humano, agora na área de política, é humano que é base unida na eleição do próximo ano, de 2026, e minimiza a força política da oposição. Esta foto, em destaque na capa, esta foto é a orla marítima do município de Caucaia, que é aqui vizinho a Fortaleza, a cidade vizinha. E aqui é em Caraí. É uma região de praia, e Caraí pertence ao município de Caucaia. E olha aqui a destruição que a maré está fazendo no calçadão do Icaraí. Moradores pedem espigões após o mar destruir o calçadão. Está avançando. O mar está avançando lá no Icaraí. Vocês podem ver aqui no fundo os condomínios. Aqui são vários condomínios, já chegando próximo ao muro do condomínio. E eles estão pedindo espigões para salvar essas edificações, esses imóveis. Na área de economia, chamada de capa do jornal cearense O Povo, dizendo que a medida provisória do presidente Lula, com ampliação da isenção do imposto de renda para quem ganha por mês até R$ 2.428, foi publicada ontem. Na área de esportes, futebol, o time do Ceará recebe hoje aqui em Fortaleza, na Arena Castelão, o time do Vasco, e o Ceará busca a reabilitação no Brasileirão, no Campeonato Brasileiro, porque na última partida o Ceará cedeu, ele perdeu. Na área de cidades, a chamada de capa é para uma matéria, que também é chamada de capa do jornal o Globo, dizendo que o Instituto Butantan fabricou uma vacina contra a chikungunya. Esta vacina já recebeu o aval da Anvisa e então, o registro foi aprovado para a Anvisa e ela poderá ser comercializada para uso público a partir do próximo ano de 2026. E Sara, o que é que nós temos na capa do jornal Valor Econômico? Bom, Oceli, no alto da capa do Valor Econômico temos 3 chamadas. A primeira é sobre tarifaço. David Solomon, CEO do Goldman Sachs, mostra otimismo por Trump, ouvir alerta das empresas sobre tarifas. E a segunda chamada é sobre reforma tributária. Justiça suspende a eleição para representantes dos municípios no comitê gestor do IBS. E por último, sobre agronegócios. Preço da soja sobe com demanda da China e reduz margens das esmagadoras, diz André Nassar, da Abiove. E a manchete de hoje é sobre contas públicas. Gasto com assistência social ganha mais peso no orçamento da União. As despesas com Bolsa Família e BPC passaram de 6,8% do total executado pelo governo federal para mais de 13% nos últimos 2 anos. Os gastos do governo federal com assistência social têm crescido nos anos pós-pandemia e deram um salto no orçamento do 3º mandato do presidente Lula, impulsionados pelo aumento do valor médio do Bolsa Família e também pelo maior número de concessões do benefício de prestação continuada, que é o BPC.
Enquanto em 2017 os gastos com assistência representavam 6,8% do total de despesas executadas pelo governo Michel Temer, exceto, no caso, as financeiras e as transferências constitucionais, nos 2 primeiros anos do governo petista, o percentual passou de 13%. E em 2021 e 2022, 2 últimos anos do governo Jair Bolsonaro, esses percentuais foram de 10,51% e 11,61%, respectivamente. E em 2020, primeiro ano da pandemia, os auxílios sociais fizeram a despesa com assistência chegar a 23,48% do total gasto naquele ano. E no caso do Bolsa Família, hoje são 20,5 milhões de famílias atendidas, com benefício médio de R$ 668,65. Já no BPC, o auxílio é de um salário mínimo, concedido a mais de 6 milhões de pessoas, entre idosos e pessoas com deficiência carentes. O fortalecimento dessas políticas está refletido nos dados do Tesouro Nacional. No ano passado, o governo gastou 285 bilhões de reais com despesas relacionadas à assistência social, o equivalente a 13,29% do total de despesas executadas. E foi a segunda maior despesa, atrás dos gastos da Previdência Social, que representaram 48,89% do total. E despesas relacionadas à saúde ficaram em terceiro lugar, sendo 10,07% dos 2,145 trilhões de reais gastos pelo governo. E o próximo destaque: Trump mira remédios e chips e acena a montadoras. Setores agrícola e automotivo disputam fosfato. E ainda chamada de capa, o STF suspende tramitação de ações sobre terceirização. Dólar sobe 11% na Argentina após flexibilização. A relativa calmaria nos mercados globais favoreceu o governo argentino na estreia do novo regime de banda cambial, medida que faz parte do acordo recente firmado pelo país com o Fundo Monetário Internacional, o FMI. O dólar teve valorização de 11,3%, fechando a 1.233 pesos, dentro do esperado pelos analistas. O teto da banda cambial é de 1.400 pesos. A preocupação do mercado agora é com a sustentabilidade do fim dos controles cambiais no médio e longo prazos. E nesta imagem em destaque, a gente pode ver o secretário do Tesouro dos Estados Unidos, Scott Bessent, se reuniu com o presidente Javier Milei na Casa Rosada. Elogios ao programa do FMI e negociações comerciais. E ainda como chamada de capa, PL protocola urgência para projeto de anistia. E por último, também nós temos esta imagem que vai falar sobre expansão. A empresa Columbia, fabricante americana de roupas e acessórios para esportes de aventura, quer ampliar sua rede de lojas no país. Hoje, com 10 unidades, o foco será a capital paulista. E abre aspas, hoje temos 3 lojas na cidade, mas queremos dobrar esse número, fecha aspas, disse a vice-presidente Michele Albre, que está em destaque nesta imagem. Edson, aqui na coluna do Estadão, tem uma nota sobre um encontro que o ministro da Justiça, Ricardo Lewandowski, teve com um grupo de advogados no último domingo. Diz assim a nota: o governo percebeu que precisa entrar na segurança não só por política, afirma Lewandowski. O ministro da Justiça, Ricardo Lewandowski, afirmou que o Planalto percebeu que precisa atuar na segurança pública não só por questões políticas, mas práticas. Ele citou o avanço das facções criminosas no país e a predominância de crimes transnacionais em conversa com advogados de esquerda e magistrados,
em São Paulo, na noite do último domingo. Durante o discurso, o ministro mencionou várias vezes que a segurança pública está no topo das preocupações dos brasileiros, como mostram as pesquisas, e que a população atribui a culpa da insegurança ao Poder Executivo Nacional. Abre aspas. Há essa percepção da população de que o governo federal precisa fazer alguma coisa, fecha aspas, disse Lewandowski, durante esse evento organizado pelo advogado Pier Paolo Bottini, Marco Aurélio de Carvalho e Sérgio Renal. Continua a nota da coluna do Estadão, que é escrita pela jornalista Rosiane Kennedy. Lewandowski fez questão de defender que o Sistema Único de Segurança Pública, o SUSP, precisa estar inscrito na Constituição, como prevê a PEC, proposta de emenda constitucional, entregue ao Congresso. Ele lembrou que o SUSP, o Sistema Único de Segurança Pública, já existe desde 2018, mas ponderou: uma lei ordinária federal não tem o condão de fazer os estados se engajarem e atenderem à orientação federal. Fecha aspas. O ministro também afirmou que alguns estados se veem soberanos, apesar de o país viver atualmente na federação. Na área de segurança, disse Lewandowski, na área da segurança, as forças têm que se integrar. E há pelo menos 7 estados contra essa unificação do combate ao crime organizado, achando que vai haver interferência da União na autonomia dos estados. E o SUSP é um modelo tipo SUS, tripartite, que é governo federal, governos estaduais e governos municipais. Continua a nota. Lewandowski ainda negou que a pasta cogite desmilitarizar a polícia militar. Ele afirmou que o governo Lula, se encampasse essa discussão, causaria confronto com os governadores e com 27 corporações militares muito bem organizadas. O ministro cobrou que o debate parta da sociedade civil. Nessa reunião do ministro Lewandowski com esse grupo de advogados de esquerda para tratar da PEC de criação do Sistema Único de Segurança Pública em todo o país para combater as 3 esferas o crime organizado, havia um clima de torcida, era um jantar, para que Sérgio Renal seja indicado para o Supremo Tribunal Federal na próxima vaga. O comentário foi feito por vários dos presentes. O advogado apenas sorriu, não falou nada. Curiosamente, Renal foi cotado para assumir no lugar de Ricardo Lewandowski, no STF. Isso em 2023. Mas Lula escolheu o seu ex-advogado Cristiano Zanin. Foi Cristiano Zanin que tirou Lula da cadeia. E depois virou ministro do STF. Outra nota aqui na coluna do Estadão,
Agora sobre o projeto de lei da anistia. O líder do Partido Liberal na Câmara Federal, o deputado federal Sóstenes Cavalcante, disse à coluna do Estadão que avisou ao presidente da Câmara, o deputado Hugo Mota, da Paraíba, que mudaria a estratégia pela anistia aos envolvidos, aos condenados do dia 8 de janeiro de 2023. A ligação telefônica foi minutos antes de ele, Sóstenes Cavalcante, protocolar o pedido de urgência para tramitar o projeto de lei da anistia. Sóstenes antecipou o movimento após a pressão do governo para deputados retirarem as assinaturas. Outra nota, ainda na área de política. O deputado federal Arthur Lira, ele que é do PP de Alagoas, ex-presidente da Câmara Federal, ganhou protagonismo com a relatoria do imposto de renda, isenção do imposto de renda para quem ganha até R$5.000 por mês. Em meio a essa indefinição da criação da federação entre União Brasil e o partido dele, o PP, Partido Progressista, a coluna do Estadão apurou que há um acordo para que Arthur Lira seja o presidente nacional dessa aliança, dessa federação, unindo União Brasil e Partido Progressista. Mas impasses do União Brasil preocupam. Lira não quis comentar sobre o assunto para a coluna do Estadão. E o presidente do União Brasil é o Antônio Rueda. E o presidente, quem está mais empolgado com essa federação, é o presidente do PP, do Partido Progressista, que é o senador Ciro Nogueira, aqui do estado vizinho do Piauí. Até agora, o presidente nacional do União Brasil, o Antônio Rueda, está calado. Não quis nem comentar, nem falar sobre o assunto com a coluna do Estadão. Quem falou numa entrevista para o jornal o Globo, quase de página inteira, foi o Ciro Nogueira, elogiando, incentivando e esperançoso com a formação dessa federação entre União Brasil e o PP, formando uma só agremiação política para os próximos 4 anos. Agora vamos para a capa, a página de editoriais do jornal O Estado de São Paulo. O primeiro assunto, o Estadão assim se manifesta: a farsa do orçamento municipalista. Parlamentares destinaram R$500 bilhão em emendas individuais, emendas parlamentares, para fora de seus estados, para fora de suas bases eleitorais, o que contraria a tese de que os políticos usam esse dinheiro das emendas parlamentares para atender a quem os elegeu, para atender às suas bases, os seus prefeitos, seus vereadores, suas lideranças. Pois R$500 bilhão, 500 milhões, o deputado de um estado mandou o dinheiro para outro estado. Com que motivação? Mandar um dinheiro que você pode mandar para, por exemplo, para o Ceará e mandar lá para o Goiás, para o Rio Grande do Sul. Qual é a motivação disso? É por isso que o Supremo Tribunal Federal quer a transparência
desse dinheiro. De onde é que sai, quem é o padrinho e para onde vai. Se vai para o estado do deputado ou se ele está mandando esse dinheiro para outro estado. E com que motivação? Ele manda um dinheiro que não é para os seus eleitores. É isso que trata este editorial do jornal O Estadão. Segundo editorial, receita para voo de galinha. Estudo mostra que o investimento em bens de capital no Brasil em 2023 foi de 16,4%, contra uma média mundial que foi de 26%. E o Brasil poupa menos que o Paraguai. E Lula ainda estimula o consumo. Páginas de política. Primeira matéria. Projeto de anistia. Deputados da base de Lula são 56% das assinaturas de pedido de urgência. O Partido Liberal, que colocou 90 assinaturas nesse pedido de urgência, protocola requerimento com 262 assinaturas para acelerar o rito de tramitação da proposta que concede perdão aos implicados do dia 8 de janeiro de 2023. O líder do PL afirma que o governo petista pressionava por retirada das assinaturas. E está aqui a foto do líder do Partido Liberal, que é o deputado federal Sóstenes Cavalcante, ele que antecipou o protocolo deste pedido de urgência na tramitação do PL. E agora cabe ao presidente Hugo Mota e o colégio de líderes acatar ou não o pedido. Signatários: 262 assinaturas foram listadas no requerimento do projeto de lei que pede urgência para o projeto da anistia. Integram o documento 146 deputados federais, 56% do total, deputados federais de partidos que compõem a base de apoio do governo Lula. Forças Armadas. Batalhão dos Kids Pretos passa a ser vinculado ao comando do Planalto. Cirurgia. Após operação, Bolsonaro fica em UTI sem previsão de alta. Médicos que operaram o ex-presidente afirmam que pós-operatório será longo e não há grandes expectativas de uma evolução rápida. Este é o 7º procedimento em Bolsonaro em decorrência daquela facada que ele levou durante uma manifestação. Governador Tarcísio de Freitas, de São Paulo, faz anúncio de programa habitacional. Operação da Polícia Federal Ovenclean. Citado em investigação da Polícia Federal, o assessor do deputado federal Elmar Nascimento deixa o gabinete. O assessor Amaury Albuquerque Nascimento foi desligado do gabinete do deputado Elmar Nascimento, do União Brasil da Bahia, após ter sido citado na Operação Ovenclean. Ele exerceu o cargo de secretário parlamentar no gabinete entre 8 de maio de 2024, agora a 2 de fevereiro de 2025. Procurado,
o deputado Elmar Nascimento informou que foi o servidor que pediu para deixar a função, porque assumiria outro emprego, com certeza mais vantajoso. O Amaury, ele é advogado, o assessor. O nome do assessor consta em uma planilha que, segundo a Polícia Federal, era usada por empresários para o controle de pagamento por vantagens indevidas, quer dizer, propina. O arquivo seria uma contabilidade das propinas por desvio de emendas parlamentares, desvio de dinheiro das emendas parlamentares. Procurado, o advogado Amaury Albuquerque Nascimento negou que o pedido de exoneração tenha relação com a investigação, de jeito nenhum. Ele disse: nunca fui intimado para prestar nenhum esclarecimento. Disse ele. Diz que está saindo do gabinete é porque arranjou um emprego melhor. Tem nada a ver com o negócio de operação da Polícia Federal. Editoria Internacional. Imbróglio jurídico. El Salvador rejeita devolver migrante deportado por engano pelos Estados Unidos. Em encontro com o presidente Trump na Casa Branca, o presidente salvadorenho, o Bukele, diz que não tem poder para transferir Kilmar Garcia, preso sem acusação formal nos Estados Unidos. Foi deportado ilegalmente. A Justiça dos Estados Unidos está mandando o governo Trump de trazer de volta o migrante, mas o presidente de El Salvador disse que não vai devolver. Ainda sobre os Estados Unidos, a Universidade de Harvard se nega a cumprir exigências da Casa Branca. A universidade é a primeira a se recusar diretamente a mudar suas políticas. Em resposta, o governo, o que é que faz? O governo Trump congela os subsídios. A maneira da punição é financeira. Hungria aprova proibição a eventos LGBT+. A lei também consagra reconhecimento de apenas 2 sexos, masculino e feminino, fornecendo base legal para negar as identidades de gênero. Aqui, polícia remove manifestantes da área do parlamento na cidade de Budapeste. Na editoria de Metrópole, a Cotidiano da Estadão, a primeira matéria é sobre a nova vacina contra chikungunya. Primeira vacina contra chikungunya tem registro aprovado pela Anvisa. Com parecer favorável, a aplicação está autorizada para a população acima de 18 anos. O imunizante da Valneva teve registro pedido em parceria com o Instituto Brasileiro Butantan. Igreja Católica. Arquiteto de Deus, o arquiteto Gaudí, tem primeiro passo para virar santo. Ele é um arquiteto do catalão, quer dizer, da Catalunha, é responsável pelo projeto de construção da Basílica da Sagrada Família em Barcelona. E sobre o assunto, a causa de Marte no Brasil também avança. O arquiteto catalão Antoni Gaudí, criador da Basílica da Sagrada Família, cartão postal de Barcelona, na Espanha, foi declarado ontem venerável pela Igreja Católica, um dos primeiros passos para se tornar santo. O Papa Francisco, abre aspas, reconheceu as virtudes heróicas de Gaudí, um homem que considerava seu trabalho uma missão para dar a conhecer a Deus.
Agora, sobre esse Marte brasileiro, e foram proclamados beatos. Beatos é a nomeação um passo à frente no processo de canonização, de virar santo. Pois foram proclamados beatos Dom Nazareno Lanciotti, ele é Marte no Brasil, ele foi morto aqui no Brasil, e a freira indiana Elisa da Santíssima Virgem. O padre Nazareno Lanciotti nasceu em 1940, esse aqui da foto. Ele nasceu em 1940 e foi ordenado sacerdote em 66. Chegou ao Brasil em 71 e conheceu a Operação Mato Grosso, estabelecendo-se na aldeia de Jauru, na fronteira com a Bolívia, onde iniciou apostolado pelo restante da vida. Ele fundou uma paróquia que dedicou a Nossa Senhora do Pilar e criou 57 comunidades eclesiais e rurais e um dispensário que mais tarde se tornou um dos hospitais mais ativos da região. Construiu ainda uma casa de repouso para idosos e abriu uma escola com centenas de crianças, às quais também dava comida, e instituiu um seminário menor de formação de novos padres. Participou de lutas contra diversas formas de injustiça e de opressão, envolvendo projetos contra traficantes de drogas e a exploração da prostituição lá na região do Mato Grosso, já fronteira com a Bolívia. Na noite do dia 11 de fevereiro de 2001, enquanto terminava de jantar com colegas em sua residência, na casa paroquial, foi executado por 2 pistoleiros encapuzados. Padre Nazareno atuou por 30 anos na fronteira com a Bolívia. E agora ele é proclamado beato, isso é num caminho para se tornar Marte, santo brasileiro. É o padre Nazareno Lanciotti. E aqui também nós temos um caso de processo de beatificação, que é o padre Biapina, ele que é daqui da região da Serra da Ibiapaba. Ainda na editoria de Metrópole do Estadão, nós temos uma matéria sobre a violência lá em São Paulo. Em assalto, bala perdida fere mulher na Vila Olímpia. Casal sofreu tentativa de roubo na rua Gomes de Carvalho e, após reação, o ladrão atirou. Vítima foi baleada na calçada. IBAMA barra a licença para a construção da BR do Mar, uma estrada do mar, que ligaria o litoral de São Paulo ao Paraná. Centro da discussão é a dragagem do canal de Varadouro, alvo de ambientalistas. Estado ainda tentará reverter a decisão do IBAMA. Caderno de esportes. Santos demite Caixinha e sonda preferidos de Neymar. Técnico deixa clube após apenas 17 jogos. Tite e Dorival Júnior são sondados, mas não se empolgam com a sondagem. Turismo espacial. Katy Perry e a noiva de Bezos realizam o primeiro voo suborbital 100% feminino. Foi o 11º voo tripulado da empresa do dono da Amazon.
e o primeiro só com mulheres, desde 1963, quando cosmonauta soviética passou 3 dias no espaço. Esse aqui foram só 11 minutos. E o dono da Amazon mandou nele também a noiva dele, nesse voo. No caderno de Economia e Negócios, Gilmar Mendes, ministro do STF, suspende todas as ações na Justiça do Trabalho, que tramitam na Justiça do Trabalho, questionando a pejotização. Ministro do Supremo determina a paralisação de todos os processos sobre a contratação de autônomos e PJs para prestação de serviços até o julgamento do tema pelo STF. Está tudo parado. Especialistas dizem que ordenamento é positivo e deve reduzir o número de processos, o número de divergências trabalhistas. Processos que pedem vínculo de emprego crescem 57% em 2024, com um total de 258 mil pedidos de reconhecimento de vínculo empregatício. Precatórios devem superar 115 bilhões de reais no próximo ano de 2026 e vão pressionar as metas do arcabouço fiscal após a eleição. O governo deve definir hoje diretrizes do orçamento do ano que vem, mas ainda não incluiu nele as dívidas judiciais na revisão dos gastos. Os chamados precatórios são as dívidas judiciais, dívidas determinadas pelo Poder Judiciário. Donald Trump indica agora tarifas sobre fármacos e ajuda as montadoras. Depois de Deus, amor e família, tarifa é a palavra mais bonita do dicionário. A frase de quem é? É do presidente dos Estados Unidos, Donald Trump. Vou repetir, ele disse, depois das palavras Deus, amor e família, tarifa é a palavra mais bonita do dicionário dos Estados Unidos. Comércio Brasil-Estados Unidos cresce e bate recorde. Mercado aprova mudança cambial lá na Argentina, mas vê risco de inflação. Economistas dizem que a medida é importante para atrair capital estrangeiro. O FMI projeta crescimento de 5,5% neste ano. E o FMI acabou de aprovar e liberar 20 bilhões de dólares para a Argentina. Com esta matéria eu encerro aqui as páginas internas do Estadão e pergunto, Sara, e o que é que nós temos nas páginas internas do jornal o Globo? Bom, Celi, nas páginas internas do jornal O Globo, a opinião do jornal escreve o seguinte texto. Discussão vexatória sobre anistia trava a pauta do Congresso. Debate sobre projeto deixa em segundo plano temas urgentes, das redes sociais aos supersalários. E o segundo texto de opinião, aumento de descontos em benefícios do INSS sugere fraudes disseminadas. Soma destinada a sindicatos alcançou 89 milhões de reais em 2024, quase o triplo do total arrecadado em 2022. Já no caderno de política, a primeira matéria é sobre contraofensiva. Planalto tenta esfriar mobilização por anistia após PL conseguir apoio necessário para urgência. E o texto dessa matéria nos informa o seguinte: sem conseguir evitar que a oposição conquistasse o apoio necessário para pedir a votação acelerada do projeto de anistia na Câmara,
o Palácio do Planalto acionou seus principais articuladores políticos para tentar esfriar a mobilização pela aprovação da proposta no plenário da Casa. A ofensiva terá o envolvimento direto da ministra Gleisi Hoffmann, que é a ministra das Relações Institucionais, que passou os últimos dias em contato com parlamentares tentando retirar nomes do requerimento de urgência, além de ministros de partidos aliados. A ideia é convencer o presidente da Casa, Hugo Mota, e líderes de partidos a não pautarem a medida. E a pressão do governo fez com que ao menos 2 deputados recuassem, mas não foi suficiente. Diante da ação dos governistas, o PL mudou de estratégia e apresentou ontem um requerimento com 262 assinaturas, 5 a mais do que o mínimo necessário. E o plano inicial do líder da bancada, Sóstenes Cavalcante, era conquistar mais apoios até a semana que vem, após o feriado de Páscoa, quando os líderes da casa se reunirão para discutir a pauta de votações. E aqui nessa primeira imagem temos aqui a Gleisi Hoffmann com a seguinte legenda: Gleisi tentará convencer Mota e líderes a não pautar o projeto. Já na segunda foto, Hugo Mota não é obrigado a colocar o requerimento em votação. E já na terceira imagem, vai falar sobre estratégia. Diante da ofensiva do governo, Sóstenes, líder do PL, se antecipou. E a próxima matéria, que na verdade é uma entrevista do senador e secretário-geral do PL, Rogério Marinho. Segundo ele, não temos tamanho para uma obstrução eficiente. Líder da oposição defende transigência de seu partido, em vez de pressão, para garantir votação do projeto da anistia na Câmara e tentar dissipar pressão para que Bolsonaro defina sucessor para as eleições de 2026. E a próxima matéria, ainda no mesmo caderno: sem previsão para sair da UTI, Bolsonaro tem boa evolução clínica. Equipe médica afirma que ex-presidente terá pós-operatório delicado e prolongado, com duração de até 3 meses. E ainda sobre este mesmo assunto, Michele avisa aliados que visitas estão restritas. Ex-primeira-dama diz que Bolsonaro precisa de tempo para recuperação. E a mensagem foi enviada após Damares ir ao hospital. Em greve de fome, Glauber recebe ministros de Lula. Gleisi, Sidônio Palmeira, Márcio Macedo e Cida Gonçalves, além do líder do PT na Câmara, Lindenberg Farias, estiveram com o deputado no fim de semana. Parlamentar promete levar protesto até a votação de sua cassação no plenário. E aqui nessa imagem nós podemos ver o Glauber Braga sentado no anexo 2 da Câmara. Água, soro e isotônicos, banho em banheiro de funcionários da casa e 4 horas de sono por noite. Presidente acena a católicos em inauguração de campus da Universidade Federal do Fluminense. Lula divide palanque com bispo de Campos dos Goitacazes, no norte fluminense. E ainda neste mesmo caderno, Lewandowski aponta falta de apoio de estados na segurança. No momento em que a PEC gera críticas de governadores, o ministro diz que cooperação na área é mais intensa com outros países. O ministro da Justiça e da Segurança Pública, Ricardo Lewandowski, afirmou que há uma falta de cooperação entre estados na segurança pública e que, muitas vezes, é mais fácil fazer acordos com outros países do que dentro do Brasil sobre o tema. A avaliação do ministro, exposta durante um evento organizado pelo grupo Prerrogativas, que reúne advogados próximos ao governo Lula em São Paulo na noite de domingo, ocorre no momento em que o governo federal é alvo de críticas de governadores por causa da proposta de emenda à Constituição, a PEC, da segurança pública, pois eles temem que a proposta tire a autonomia dos estados na área. No caso, o governo tem negado qualquer ingerência e Lewandowski ponderou no domingo que é preciso que o Sistema Único de Segurança Pública, o SUSP, esteja previsto na Constituição para os estados se engajarem nessa cooperação.
acontece um fenômeno muito interessante. Nós temos uma cooperação muito mais intensa com outros países do que entre os estados da federação. Nós conseguimos eleger o secretário-geral da Interpol, o delegado da Polícia Federal, Valdeci Urquiza. Nós temos vários acordos com o Mercosul. Recentemente, fizemos um tratado com a França e não conseguimos conversar internamente para combater o crime organizado, que atua nacional e internacionalmente. Isso não tem o menor sentido, afirmou Ricardo Lewandowski. Agora, na editoria Brasil, açaí salgado, símbolo do Pará, deverá custar mais caro na Conferência do Clima, a COP30, que acontecerá em Belém. Polícia do Distrito Federal apura morte de criança por desafio de internet. Sara inalou conteúdo de desodorante, uma prática estimulada por meio do aplicativo TikTok e que havia vitimado outra menina há um mês. E aqui nesta imagem nós vemos a Sara Raíssa, de 8 anos, e ela foi achada desmaiada com um desodorante. Já na editoria de economia, teste para a Argentina. Primeiro dia de liberalização cambial passa sem sobressaltos, mas analistas veem risco político. Montadoras projetam elevar exportação para o país vizinho. Guerra comercial, porém, preocupa. Setor de calçados vê maior previsibilidade. Precatórios de 116 bilhões de reais fazem pressão sobre o orçamento de 2026. Gastos com indenizações definidas em decisões judiciais para o ano que vem estarão na Lei de Diretrizes Orçamentárias. E estes foram os principais destaques dos jornais do nosso país. Já agradeço aqui a sua companhia, a sua audiência na TV da Transparência e, mais uma vez, muito obrigada. Muito obrigado.